Seção 4. O erro e o ego. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tens certeza quanto ao modo como vais usá-las, e és, portanto, incapaz de conhecimento. Tu também és incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim porque eles são sem significado uns para os outros. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo como desejas ser ao invés de como és. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto à qual podes ter certeza. Tudo mais está aberto ao questionamento. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está, portanto, confusa, pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro. E essa é a essência da condição que induz ao medo, na qual o ataque é sempre possível. Tens toda a razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderias tê-lo feito. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras, e a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que eventualmente tens que escolher curar a separação. A mentalidade certa não deve ser confundida com a mente que conhece, porque só é aplicável à percepção certa. Tu podes ter a tua mente disposta para o que é certo ou errado, e até mesmo isso está sujeito a graus, demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada como a correção para a mentalidade errada, e se aplica ao estado mental que induz a percepção acurada. É a mente que se volta para o milagre porque cura a percepção equivocada, e isso é de fato um milagre, considerando o modo como percebes a ti mesmo. A percepção sempre envolve um certo uso equivocado da mente, porque traz à mente áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Até então, só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambiguamente. E a única saída para a ambiguidade é a percepção clara. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Isso a coloca a serviço do espírito, onde a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis. Mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte ou meramente deixaria de ser. Isso é impossível, porque a mente pertence ao espírito que Deus criou e é, portanto, eterna. A capacidade de perceber fez com que o corpo fosse possível, porque tens que perceber alguma coisa e com alguma coisa. É por essa razão que a percepção envolve um câmbio ou tradução que o conhecimento não necessita.
A função interpretativa da percepção, uma forma distorcida de criação, então te permite interpretar o corpo como tu mesmo, numa tentativa de escapar do conflito introduzido por ti. O espírito que conhece não poderia ser reconciliado com essa perda de poder, porque é incapaz da escuridão. Isso faz com que o espírito seja quase inacessível à mente e inteiramente inacessível ao corpo. Daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz abole a escuridão meramente te mostrando que ela não existe. A verdade vai sempre vencer o erro desse modo. Isso não pode ser um processo ativo de correção, porque, como já enfatizei, o conhecimento não faz nada. Pode ser percebido como um atacante, mas não pode atacar. O que tu percebes como ataque é o teu próprio reconhecimento vago de que o conhecimento sempre pode ser lembrado, nunca tendo sido destruído. Deus e suas criações permanecem em segurança e, portanto, têm o conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do Espírito e do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente, se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. A percepção sã induz a escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser, todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Por conseguinte, não escolhem certo. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz, e essa é a tua realidade.